Salmo 18, versículo 30. Amém? Diz assim: quanto a Deus, seu caminho é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai querido, por essa oportunidade que temos de meditar na Tua Palavra, que é santa, Senhor Deus, que é poderosa, e queremos pedir ao Senhor que esteja falando aos nossos corações e nos abençoando, Senhor Deus, nos enchendo cada vez mais do conhecimento do Senhor. Assim, Pai querido, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia para falar, para ouvir a Tua Palavra. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu era estudante e certa vez li um texto, e esse texto foi muito marcante para mim. Eu marquei na minha memória e fui buscar novamente esse texto, hoje com as facilidades que nós temos com a internet. Encontrei esse texto, na verdade, dois textos. Um deles de um escritor, todos dois escritores muito famosos. Um deles, um pequeno texto, uma historinha, um continho do escritor Paulo Mendes Campos. E esse texto diz o seguinte: era uma vez um menino triste, um menino magro e ao mesmo tempo barrigudo. O menino do sertão de Pernambuco estava em frente à casa, sol quente, e aquele menino de repente foi surpreendido por um personagem montado num cavalo. Era um vigário. E o texto diz que o vigário tinha uma barriga grande, era gordo, e aí viu o menino e queria uma informação: menino, esse caminho vai para onde? E o menino deu uma resposta que a princípio foi mal interpretada. O menino disse: ele não vai não, os outros é que vão nele. E o padre disse, engraçadinho de uma figa: como é que você se chama? Ele disse: eu não me chamo não, mas os outros me chamam de Zé. A princípio, parece que o menino foi tolo, estúpido. Mas a grande verdade é que o caminho não vai para lugar nenhum. Nós é que vamos no caminho. Quando a gente lê na Bíblia Sagrada que o caminho de Deus é perfeito, nós só vamos descobrir essa perfeição se nós caminharmos nele. Eu gostaria também de ler com vocês Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, no versículo 17 em diante, que diz assim: e aconteceu que, quando Faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente os visitará, e daqui levareis os meus ossos convosco. E começaram a sua jornada de Sucote, e acamparam em Etã, na borda do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para lhes dar luz, para que
fossem de dia e de noite. E ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite de diante do povo. Hoje nós gostaríamos de meditar sobre o caminho de Deus e o caminho do homem. Certamente todos nós já ouvimos falar uma frase que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. E diante dessa frase, nós só temos a dizer que no mundo espiritual os caminhos de Deus são retíssimos. No mundo espiritual não existem curvas nem imperfeições no caminho de Deus. Nós é que temos um olhar turvo, míope, e não conseguimos enxergar adiante. E justamente por não sabermos o que está à nossa frente, nós fazemos com que a insegurança entre no nosso coração e a gente acaba errando nas escolhas ou na interpretação. E eu disse para os irmãos que eu lembrei de 2 textos. O outro texto foi de João Guimarães Rosa. E ele fala de outro menino. Esse menino, ele dá detalhes, diz que o menino tinha 8 anos. E o menino, infelizmente, via tudo, ele achava feio. Até que um dia ele encontrou um homem, um médico, que descobriu que ele era míope. E é extremamente emocionante a descrição desse menino enxergando com nitidez pela primeira vez. Esse menino, chamado Miguelinho, devia ser Miguel, né? Mas o autor chama de Miguelinho. Ele retrata o homem que não consegue enxergar as grandezas de Deus. Nós não conseguimos, pelos nossos olhos míopes, enxergar aquilo que Deus está fazendo a nosso favor. Os irmãos imaginem quantas pessoas imaginam que estão caminhando por bons caminhos e na verdade estão em maus caminhos, estão nos caminhos do homem que não é perfeito. Se nós fôssemos observar intervalos da história de grandes personagens bíblicos, nós certamente deveríamos olhar e dizer assim: esse rapaz fez alguma coisa errada. Vocês imaginem as pessoas que viram Daniel. Daniel foi levado cativo, Daniel e os seus colegas, os seus 3 colegas, Azarias e etc., eles foram levados para a Babilônia. Eles eram de famílias importantes, e lá eles foram colocados para servirem ao império. Até que um dia aconteceu com Daniel uma coisa horrível, que os irmãos já devem lembrar. Daniel foi colocado na cova dos leões. Nessa hora, alguém deve ter pensado: esse Daniel fez alguma coisa, ele aprontou alguma coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego, um dia muito triste, foram colocados numa fornalha ardente. Imagine as pessoas olhando para eles, entrando na fornalha, e devem ter dito assim: esses rapazes aí só pode ter sido amaldiçoado por Deus, porque eles viram quando as pessoas foram colocar ele lá dentro, as pessoas morreram só de se aproximar. Então eles imaginaram: esse camarada que foi levá-los na fornalha já morreu, imagine eles. Como diz o povo aí, não escapa nem a alma. Só que a Bíblia diz que eles entraram na fornalha e o fogo não os queimou. A Bíblia diz que Daniel esteve na cova dos leões e os leões não devoraram Daniel. E poderíamos citar outros personagens bíblicos onde a gente, de uma forma a princípio, visualizando simplesmente aquele momento, nós poderíamos dizer que eles entraram literalmente pelo cano.
Mas é preciso que a gente se lembre que a Bíblia mostra que os pensamentos dos homens não são os pensamentos de Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8, é isso que Isaías diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Se a gente olhasse para a vida de José, a gente também ia ter a impressão que José não estava nos planos de Deus, porque José foi perseguido, os seus irmãos queriam matá-lo, depois resolveram vendê-lo como escravo, depois José foi acabar numa prisão, usou os dons que Deus tinha colocado a seu favor, e ali ele revelou os sonhos de 2 funcionários do palácio, e os 2 sonhos se cumpriram. Um morreu, o outro voltou para o palácio. E aí Daniel disse: olha, eu estou preso aqui com vocês, mas disse que ia escapar. Quando você chegar lá no palácio, se lembre de mim. E aí o que aconteceu? Aquele funcionário esqueceu o que ele tinha prometido. Se cumpriu aquele ditado popular: bocado comido, bocado esquecido. Então ele foi e retornou à sua função no palácio e simplesmente esqueceu de José. Até que um dia, numa tribulação muito grande, então ele se lembrou que lá na prisão tinha um homem que interpretava sonhos e foi trazido à presença de Faraó. Aí tudo bem, aí a gente já vê que o caminho foi ótimo, né? Aí, novamente ele diz: agora sim, agora ele está no caminho de Deus. Mas, em geral, nós queremos que o nosso caminho seja mais curto, cheio de facilidade, cheio de vantagens. A gente gosta muito mais daquelas histórias chamadas contos de fadas, que normalmente uma senhora com as roupas muito frouxas, né, certamente para disfarçar os quilos a mais, ela tem um pedacinho de uma varinha na mão e ela diz uma palavra mágica e de repente coisas mais triviais como uma abóbora se transformam numa carruagem, né? Ou então uma moça de repente pega um sapo, um dos animais mais nojentos na minha opinião, me desculpe quem gosta, né? E dá um beijo no sapo e o sapo se transforma num príncipe lindo e maravilhoso. A maioria das pessoas gostaria que as coisas acontecessem desse jeito, mas na verdade o caminho de Deus não tem jeitinho. O caminho de Deus, ele exige de nós que nós realmente façamos opções. Não tenha dúvida que Deus, quando você está no caminho dele, ele vai estar lhe ajudando. Mas haverá momentos em que nós, com a nossa miopia, vamos nos confundir e achar que não estamos no caminho do Senhor. Tudo vai parecer confuso, e aí fica difícil acreditar que Deus esteja conosco. Eu diria para os irmãos que se eu fosse José, eu ia me questionar: eu estou aqui servindo a Deus com fidelidade, por que será que está acontecendo tudo isso comigo? É difícil alguém que sofra sem questionar. É difícil você imaginar que Daniel não teve um minuto de vacilação. É difícil imaginar que Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram um minuto de vacilação. Mas a Bíblia diz que o justo viverá da fé, e nós somos chamados para vivermos dessa forma. Aconteceu com o povo de Deus, conforme nós acabamos de ler. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não levou o povo pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Agora vocês imaginem o que alguém deve ter dito: por que será que Deus está me levando para o deserto, se por aqui é muito mais perto? Então, ora, esse conceito de fé desafia a lógica e a certeza de fatos que não se veem. É muito estranho esse viver pela fé. É muito estranho, porque é muito fácil
você sair de um lugar, ir para outro lugar, você sabendo que está tudo pronto. Tem uma pessoa no aeroporto esperando, na rodoviária esperando, tem um hotel ou uma casa para você se hospedar. Mas a Bíblia fala da história de Abraão. Abraão saiu da sua terra, recebeu uma ordem de Deus: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que você não sabe nem onde é. Eu ainda vou lhe mostrar. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fatos que nós não vemos. Então, o caminho de Deus, necessariamente, ele precisa que nós o abracemos por fé. Essa fé que faz nós caminharmos mesmo sem estarmos vendo. É muito interessante a experiência de pular de paraquedas. Eu confesso aos irmãos que eu só pulei de paraquedas uma vez, e não vou mentir para os irmãos, eu só pulei, na época a gente estava sendo treinado pelos oficiais e sargentos do Paraçar, que é um esquadrão de paraquedistas da Força Aérea Brasileira. E eu confesso aos irmãos que eu só pulei porque tinha ali um senhor que parecia um armário, e que se eu não pulasse, ele se abraçava comigo e pulava junto comigo. Então eu disse: certo, eu descer abraçado com esse aí, não tinha nem perigo. Depois que subir, você desce, não tem perigo. Então eu disse: certo, eu passar essa vergonha, eu vou pular, né? Mas enquanto o paraquedas não abre, irmãos, são poucos segundos, mas sabe aquela sensação de você estar abandonado? Então, a fé é a certeza de que o paraquedas vai abrir. Eu posso pular, que ele vai abrir. Graças a Deus ele abriu, e dos colegas também. Porém, a fé é muito mais do que isso, porque Abraão, ele foi para um lugar que ele não conhecia. Quando nós realmente temos fé, o que acontece? Nós obedecemos. Então Deus preparou um caminho no mar e no deserto para o povo de Israel. Não tinha muita lógica. Para José, Deus preparou um caminho difícil. Ele primeiro ficou numa cova, depois ele ficou na escravidão, foi vendido como escravo, depois ele foi para a prisão, depois é que ele foi para o palácio. Assim foi também com Daniel, que embora primeiro foi levado como escravo, embora um escravo, numa situação bem privilegiada, porque ele comia, estava no palácio, mas ao final, quando ele já tinha um certo prestígio, mesmo assim ele foi levado para a cova dos leões. Para os 3 jovens, eles foram para a fornalha. Todos eles trilharam um caminho traçado por Deus. E as pessoas às vezes acham que o caminho de Deus é um caminho tranquilo, mas é por isso que Jesus disse que nós erramos quando não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. É preciso que a gente entenda que Deus tem um caminho diferente. Lá no livro de Naum, no capítulo 1, no versículo 3, é preciso que a gente leia esse versículo para a gente entender que o caminho de Deus não obrigatoriamente será o mais perto, o mais fácil. Olha o que o Senhor diz: o Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e não irá de forma alguma absolver o perverso. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Parece muito diferente de alguns evangelhos que estão sendo pregados por aí. Parece um Deus bem diferente
que nós temos ouvido falar. Então, qual seria o caminho, o objetivo de Deus em nos fazer passar por esses caminhos? Caminhos tão difíceis, tão dolorosos? Com certeza, Deus quer nos ensinar. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Deus quer que nós sejamos maduros. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, biblicamente falando, existem coisas que você não aprende nos livros da escola. Existem coisas que você não aprende com a experiência dos outros. Quantas vezes os nossos pais, as pessoas que gostam de nós, pessoas mais vividas do que nós, deram conselhos, e a gente, como dizem, nem tchuiu, não demos a menor atenção, embora advertidos por pessoas que nos amam, que nos queriam bem, porque infelizmente há lições que nós só aprendemos penando, só aprendemos na dor. E Deus nos conhece, Deus sabe a nossa estrutura. Quando o homem decide seguir o seu próprio caminho, ele segue arcando com as consequências da sua escolha. E a Bíblia diz: há caminho que a homem parece direito, mas o fim deles é a morte. O fim deles é a morte. Mas quando o Senhor, nós adotamos o caminho do Senhor, o caminho de Deus, que é perfeito, então Deus nos assiste. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. É assim que a Bíblia diz. O povo foi pelo caminho de Deus. O que acontecia? Uma coluna de nuvem de dia. O deserto, irmãos, segundo os estudiosos, e eu já tive a oportunidade de estar no deserto, mas muito pouco tempo, mas ele chega a determinadas temperaturas que a pessoa sobrevive com muita dificuldade. E aí o que Deus fez? Uma nuvem estava sobre o povo, e aquela nuvem, à medida que o povo caminhava, a nuvem caminhava também. É assim quando nós estamos no caminho do Senhor. O Senhor coloca uma nuvem de proteção para que os raios causticantes do sol não nos destruam. Assim também de noite o deserto gela, e para que aquele povo não padecesse tanto, o Senhor colocou uma coluna de fogo sobre eles. Quando nós vemos a história de Mesaque, Sadraque e Abednego, eram 3 homens dentro da fornalha, mas o rei ficou olhando de longe, lamentando que aqueles homens estivessem ali, mas ele tinha dado a palavra dele, e ele disse: não foram 3 homens que nós colocamos na fornalha? E alguém disse: foram 3. Ele disse: mas eu estou vendo um 4º homem, e esse 4º homem parece com Deus. É assim que Deus faz. Deus, quando nós estamos no caminho do Senhor, Ele faz até que os seus inimigos tenham paz com Ele. Aqueles homens não foram livrados da fornalha, mas eles foram livrados na fornalha. A Bíblia nos promete que se nós passarmos pelo fogo, ele não vai nos queimar. Se passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Se nós estivermos no caminho do Senhor, que é perfeito, seja lá qual for a situação que nós passarmos, o Senhor vai estar conosco para ser aquele que não nos desampara. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que a gente saiba que isso não é privilégio daqueles que viveram no Velho Testamento. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o seu caminho é o mesmo igualmente. Atos capítulo 14, versículo 21 e 22, nós vamos ver como o Evangelho é maravilhoso, mas ele tem os seus percalços
Atos capítulo 14, versículos 21 e 22, que diz assim: e tendo pregado o evangelho naquela cidade, ensinado a muitos, ou feito muitos discípulos, né? Eles retornaram novamente para Listra e para Icônio e Antioquia, confirmando as aulas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. É interessante, parece que tem lugares por aí que as pessoas não leem essa parte da Bíblia. Através de muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Parece que esse versículo foi riscado de algumas Bíblias. Então, a gente precisa saber que existe o caminho do homem. E como é o caminho do homem? É largo. O caminho do homem é largo. Não tem sofrimento no caminho do homem. Você pode fazer o que você quiser. Deus entende. Esse é o caminho do homem. Mas o caminho de Jesus, ele diz como era. É perfeito. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. É importante a gente lembrar que o caminho do Senhor não é um caminho fácil, como as pessoas dizem por aí. É preciso a gente lembrar que a gente tem que atentar nas coisas que nós não vemos. Foi isso que Paulo ensinou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. Ele diz: não atentando nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto que as que se não veem são eternas. Nesse caminho estreito, irmãos, todas as nossas bagagens precisam ser tiradas. Muita gente, quando a gente chega de viagem, né, a gente traz um bocado de mala, mas parece que agora a coisa mudou, né? Quem vai viajar, antigamente a pessoa viajava de avião, tinha direito a não sei quantas bagagens, quilos e mais quilos. Hoje em dia só tem uma quantidadezinha de quilos. Então pronto, é mais ou menos como viajar de avião, sabe? Você tem que deixar as bagagens em casa. O caminho do Senhor é estreito. Então tem determinadas bagagens que você vai ter que se desfazer delas. A mentira, a falsidade, a sensualidade, os vícios. Nós temos que nos livrar dessas coisas. É por isso que é preciso nós entrarmos por um caminho chamado humildade. Humildade. Jesus disse assim: qualquer coisa que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. O caminho é estreito, mas pode ter certeza que não é tão fácil de ser alcançado, de nós continuarmos nesse caminho. É preciso que eu e você tenhamos essa noção de que o caminho é estreito, e é por isso que muita gente rejeita o caminho. Nós precisamos lembrar também que esse caminho, o caminho de Deus, é diferente do caminho do homem por um segundo aspecto. O caminho do homem é o caminho da comodidade.
é o caminho de não fazer esforço, mas o caminho de Deus fala de esforço. O caminho do homem você não precisa fazer nada. Pastor, mas o senhor está dizendo que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo? Não, para ser salvo você precisa fazer uma coisa: aceitar Jesus como Salvador. Mas para se manter no caminho de Deus, que é perfeito, eu, você, qualquer um, tem que fazer algumas coisas, tem que fazer alguns esforços, porque foi Jesus que disse. Ele disse assim, respondendo a uma pergunta: então, Senhor, fica difícil, né, alguém ser salvo? E Jesus disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Portanto, a salvação nós a recebemos gratuitamente de Deus, mas o nosso procedimento, o nosso comportamento, Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Nós precisamos porfiar, nós precisamos insistir, nós precisamos ser teimosos por entrar por essa porta estreita. O caminho de Jesus precisa de esforço, precisa que eu e você tenhamos a resposta às exigências do Senhor. Não tenha dúvidas que nós precisamos ser perseverantes. A Bíblia diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Muita gente está simplesmente desistindo, não persevera. O caminho do Senhor também, a Bíblia diz, é um caminho que traz alívio. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Nós recebemos alívio de Deus, enquanto que o caminho do homem é um caminho de culpa. A pessoa se droga e aí vem a consciência, o peso da consciência, a culpa, e ele, para poder esquecer aquilo, se droga mais um pouquinho. Mas Jesus disse: vinde a mim vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele disse: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus convida a mim e a você para nos achegarmos a Ele e ladearmos com Ele, e aprendermos com Ele, e andarmos com Ele pelo caminho estreito. O caminho que Jesus anda é o caminho que Ele está nos propondo a andar. Certamente nós já ouvimos várias vezes Jesus repreendendo os fariseus, porque eles colocavam um caminho estreito para os outros, enquanto que eles andavam no caminho do homem, na largura, só na falsidade. É preciso eu e você termos a certeza de que esse caminho que nós porventura estejamos vivendo, ele não é o caminho de Deus, é o caminho do homem, e devemos colocar diante do Senhor o nosso fardo. Foi isso que Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, a cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas o melhor de tudo não é somente nós termos essa postura de fazermos a opção de andarmos pelo caminho estreito, a opção também de vivermos um caminho aliviado. É que também nós precisamos saber que o caminho do homem é um caminho que nos conduz à vergonha, à incerteza, à expectativa de derrota. Em geral, você chega para alguém que está no caminho do homem e faz-lhe uma pergunta: onde você vai passar a eternidade? Você vai para o céu ou vai para o inferno?
E a maioria das pessoas que estão andando no caminho do homem vão dizer assim: isso aí só Deus sabe. Mas a Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que quando nós andamos no caminho de Deus, que é perfeito, nós podemos dizer a mesma coisa que Paulo disse nos seus últimos dias, que está registrado na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, uma coroa me está reservada. É isso que o Senhor tem para nós, quando nós andamos no caminho dele, uma coroa. Ele disse: eu guardei a fé. Precisamos entender que o caminho de Deus é um caminho de vitória. Por isso ele diz, também seguindo no mesmo capítulo de 2 Timóteo, no versículo 8, ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos fazer essa opção: andar no caminho do homem, um caminho que é profundamente cômodo, um caminho que não tem dificuldades, é largo, você pode andar do jeito que bem entender, não tem regras, mas em compensação o seu fim será um fim trágico. Você pode andar no caminho do mundo, o caminho da comodidade, o caminho de não precisar de se esforçar, mas o seu fim será trágico. Mas você pode se esforçar e andar no caminho do Senhor, e ao invés de ter uma consciência pesada, você viver com a consciência aliviada. E finalmente, ao invés de um destino incerto, uma expectativa de derrota, você ter a certeza da vitória, a certeza que vai ser coroado, que vai estar na presença do Senhor para todo sempre. Então, cabe a cada um de nós, a cada dia, Jesus diz: quem quer ser meu discípulo, a cada dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu exorto a que cada um de nós escolha o caminho da vitória, escolha o caminho da bênção, da companhia do Senhor. É muito ruim nós nos sentirmos sozinhos, e haverá um momento na nossa vida em que mesmo aqueles que nos amam não poderão nos acompanhar. E aí, se você não estiver no caminho de Deus, infelizmente, você vai ficar irremediavelmente perdido. Porque naquele dia, no dia que nós morrermos, nem mesmo aqueles que nos amam poderão nos acompanhar. Como diz aquele hino, as pessoas podem nos acompanhar até o cemitério, mas daí para frente, o caso é mais sério, não haverá ninguém para o acompanhar. Como diz o hino também, esse é o meu dever, avisar a todos quanto nos ouvem. Escolhamos o caminho de Deus. A palavra do Senhor diz assim: por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor seu Deus ordenou a vocês. Não se desviem, nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho do Senhor seu Deus, que ordenou a vocês para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês, os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. É isso que Deus quer de nós, é isso que o Senhor tem preparado para nós, um caminho perfeito. E como está escrito lá no Salmo que nós lemos, Salmo 18, versículo 30, o que é mais maravilhoso é que o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e Ele é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Portanto, nós vamos orar, e onde você estiver, você ora conosco e faça a opção
pelo caminho do Senhor e não pelo caminho dos homens.